A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao Jovem Cristão. Deus possa abençoar a sua vida, família, casa e ministério. Hoje quero estar trazendo uma reflexão sobre uma passagem gloriosa que se encontra no livro de Josué, capítulo de número 4. Com você quero estar lendo. Livro de Josué, capítulo de número 4, a partir do primeiro versículo. Vamos ler alguns versículos que assim vão dizendo: Sucedeu, pois, que, acabando todo o povo de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: Tomai do povo 12 homens, de cada tribo um homem, e mandai-lhes, dizendo: Tomai daqui, do meio do Jordão, do lugar do assento dos pés dos sacerdotes, 12 pedras, e levai-as convosco a outra banda, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, de cada tribo um homem, e disse-lhes: Passai diante da arca do Senhor, vosso Deus, ao meio do Jordão, e levante cada um uma pedra sobre o seu ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós e, quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: Que vos significam estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão se separaram diante da arca do concerto do Senhor, passando ela pelo Jordão. Separaram-se as águas do Jordão, assim que estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Agora o versículo 9. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar do assento dos pés dos sacerdotes que levavam a arca do concerto, e ali estão até ao dia de hoje, ou seja, até ao dia em que esta passagem for escrita. Meus irmãos, os filhos de Israel vão se preparar para passar o rio Jordão. Quando as águas do rio, que neste tempo transbordavam, passam a encostar nos pés dos sacerdotes, levitas, que vinham bem mais à frente do povo, levando sobre os ombros a Arca da Aliança, que no Antigo Testamento representava a presença de Deus, o rio vai se abrir após encostar nos pés dos sacerdotes levitas. E isso não se deve a um fator sacerdotal. Não era propriamente por causa dos sacerdotes, mas por causa do que eles estavam carregando sobre os ombros. Sabe o que eu acho interessante? Não se baseia em mim ou em você, mas sim na presença de Deus. Eu decidi que não movo uma palha sem a presença de Deus. Não ando um passo sem a presença de Deus, pois só a presença de Deus tem o poder de abrir o rio Jordão, derrubar a muralha de Jericó e fazer com que o sol pare. Entenda, meu querido irmão e minha irmã, você não depende de pessoas, de aprovações humanas ou de circunstâncias favoráveis para transpor os obstáculos da vida, mas sim da presença de Deus, pois é a presença que nos sustenta, é a presença que nos mantém, que nos ajuda, que nos fortalece. Então não se escribe naquilo que o homem disse ao seu respeito, ou na circunstância desfavorável, ou nas situações que cercam a sua vida que te fazem esmorecer pelo meio do caminho. Rompa, vá mais além,
Entenda, você precisa, você depende, nós necessitamos da presença de Deus. Meus irmãos, após Israel passar o Jordão em seco, Deus vai direcionar Josué a escolher 12 homens, um homem de cada tribo. E esses 12 homens deveriam cada um pegar uma pedra do meio do Jordão, do lugar do assento dos pés dos sacerdotes, e levá-las e depositá-las na outra banda do rio, no lugar do alojamento, qual se chamava Gilgal. Josué vai escolher os 12 homens e dar as coordenadas do que eles deveriam fazer, que era pegar as pedras, colocando-as nos ombros, transportando-as até a outra banda, e depois disto deveriam depositar elas em Gilgal. Mas para que tudo isso? Tudo isso serviria como um sinal, uma lembrança física, ou como podemos chamar, memorial físico do agir de Deus sobre Israel. Na verdade, futuramente os filhos dos filhos de Israel olhariam para aquelas pedras edificadas em Gilgal e perguntariam aos pais a que propósito elas ali estavam, o porquê de tais pedras estarem ali. E os pais responderiam aos filhos, fazendo menção do tão grande milagre qual o Senhor havia efetuado. Em Malaquias, capítulo de número 3, versículo de número 16, a palavra diz: Então, aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Ou seja, existe um memorial diante de Deus acerca das nossas obras. Mas sabe o que mais me chama a atenção na passagem? Josué. Sim, olha, Josué no versículo 9 pega 12 pedras sozinho e edifica as mesmas no meio do Jordão. Um lembrete: nós bem sabemos que quando os sacerdotes levitas atravessassem a outra banda do Jordão com a arca da aliança sobre seus ombros, automaticamente as águas voltariam para o seu estado normal, correndo como normalmente já faziam. Então, para que propósito Josué estava edificando aquelas pedras em um lugar que futuramente seria inacessível aos olhos humanos? Ou seja, não teria como ser visto. Nós sabemos, aquelas pedras que estavam sendo edificadas em Gilgal serviam para, basicamente, o povo não se esquecer que um dia Deus abriu as águas do rio para eles passarem. Mas, e Josué? E as pedras que ele estava edificando? Ele está edificando algo que não é acessível aos olhos humanos. Era praticamente impossível de alguém se lembrar do grandioso dia que o Senhor abriu as águas do Jordão, vendo as pedras que Josué estava edificando no meio do Jordão. Por quê? Porque não seriam vistas. As águas haviam encoberto as pedras. Meus irmãos, o que o Espírito Santo ministra em meu coração sobre a atitude de Josué é algo chamado particular com Deus. Você sabia que muitas marcas que estão contidas em seu interior não são para lembrar ninguém a não ser você mesmo? Que o Senhor fez e sempre faz milagres. Existem muitas coisas que acontecem no secreto que são para ficar no secreto. Muitas experiências que aos outros você não pode contar, pois são coisas entre nós e o Pai. E eu te faço a seguinte pergunta: você viu Davi matando o urso e o leão no pasto? E, por não ter visto, isso desconsidera um fato verídico que realmente aconteceu? Claro que não, nem sequer o rei Saul havia visto, talvez nem os irmãos ou pais de Davi haviam visto,
mas Deus viu, Deus ouviu, Deus estava lá. Deus capacitou Davi para lutar e para vencer. Muitos podem julgar que a sua vida é perfeita e que não existe nenhum ponto de dificuldade na linda história que você tem. Mas só Deus e você sabe do fundo do poço, das humilhações e dos tapas recebidos no rosto. Nós passamos e vencemos. Mas não é porque os outros não viram que não aconteceu. Existem marcas que são memoriais que Deus permitiu que estivessem contidos em sua alma, para que você esteja ciente que não foi o ciclano, fulano ou beltrano que te salvou, mas sim o Todo-Poderoso. Não se sinta triste pelas marcas. Agradeça a Deus por elas, pois tais marcas servem de experiência para a sua vida, para que a cada manhã que você tem de vida, você possa declarar: o Senhor me salvou. Em um dia que eu estava perdido, o Senhor me encontrou. Em um dia que eu estava oprimido, o Senhor me libertou. Em um dia que eu estava doente, o Senhor emanou sobre a minha vida a cura. As marcas, as cicatrizes servem para que você não se esqueça de que o Deus Todo-Poderoso é o teu, é o meu, é o nosso Deus. Amém? Se você gostou desse vídeo, eu te convido a curtir e se inscrever para que você sempre esteja por dentro das novas mensagens que estarão neste canal. Que Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus.